Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitalk2C. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje, meu amigo Charlie, a gente vai conversar um pouco sobre 1971, que foi um grande marco histórico em relação ao dinheiro, quando basicamente o dólar americano ele perde o seu lastro com o ouro, e a gente decidiu aqui hoje iniciar mais uma minissérie, né, assim como a gente fez com o Bitcoin, para contar um pouco dessa história, certo? Certíssimo. Mas antes de iniciar nos eventos de 1971, nós vamos passar por um contexto histórico que culminou no evento de 71. Né? Então, nós vamos começar lá em 1913, na criação do Fed. Né? Isso pode parecer um pouco não ortodoxo, né? Se a gente não falar direto para 71, mas, pelos ouvintes, vocês vão ver que nada é por acaso. Né? Tudo é feito de acordo com uma narrativa, de acordo com interesses escusos, principalmente quando se trata de governo. Exato, tudo de acordo com o plano mestre que só ele sabe, né? Então, assim, basicamente, pessoal, a gente vai dividir em duas grandes partes. A primeira parte a gente vai falar de 1913 até 71, que talvez dê 1 a 2 episódios, e depois a segunda grande parte, que é de 71 até os dias atuais, onde a gente também vai talvez desmembre ali em mais 2 episódios. Então, hoje, vamos começar, Charlie, aqui fazendo o primeiro grande ponto dessa série histórica. A gente só antes de começar, eu acho que vale a pena comentar para o pessoal que todo esse material que a gente vai discutir hoje está baseado em 2 grandes livros que a gente leu e que a gente recomenda demais a leitura, que vão fazer vocês terem uma outra ideia do que é o dinheiro e do que é o mundo da política, né? Então são 2 livros, um deles é o The Creature from Jekyll Island. Infelizmente esse livro ele não tem em português, você consegue achar ele em inglês na internet com facilidade, mas vai ficar dependente de dominar o idioma, né? E o segundo livro é o The Fiat Standard, do Saifedean. A gente já comentou até sobre esse livro em outros episódios, mas é um livro que você já acha em português, já está traduzido, e aí você consegue ter uma leitura mais tranquila, correto? Corretíssimo. Então, esses 2 livros são a base dessa minissérie. Nós recomendamos fortemente a leitura, porque ele vai expor muito do que a gente vai falar aqui com riquezas de detalhe. Né? Então, já entrando aí de sola no nosso episódio, começamos por 1913. Né? Então, 1913 foi um ano emblemático, não só para os Estados Unidos, mas como para o mundo também, porque foi a criação do famoso Fed, né? O Federal Reserve, o Banco Central Americano. Tá? E por que o título do livro é Jekyll Island? Porque foi a ilha na qual os políticos e banqueiros da época se reuniram para poder justamente fundar o Banco Central. Tá? E a criação do Fed, na verdade, ela é vista como um golpe de vários banqueiros influentes, dentre eles com sobrenomes que provavelmente ouvintes aqui já conhecem, como Morgan, do JP Morgan, Rockefeller, do Instituto Rockefeller, e Rothschild, uma família extremamente rica, aí que, sei lá, séculos talvez de riqueza já é bem institucionalizada. Tá? Essa já é uma linha de família europeia, né? São acho que são os Uhum. únicos ali que já puxam mais da Europa. Isso, tem até algumas linhas que vão até pro Egito, alguma coisa do tipo, mas de teoria da conspiração já basta que a gente vai falar um pouquinho aqui. Certíssimo. Exatamente. Então, assim, e a criação do Fed foi visto como um golpe, por quê? Para justamente monopolizar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Tá? Então, eles começaram, né, operando inicialmente sobre o padrão ouro, porque em 1913 já existia o padrão ouro, o dólar já era algo atrelado à quantidade de ouro, tá? E o Fed ele abriu o caminho para manipular essa oferta, tá? Justamente minando a disciplina que o padrão ouro impunha. Porque se a gente voltar lá para os episódios que a gente comenta sobre inflação e sobre dinheiro, nós comentamos justamente sobre essa questão do padrão ouro ser algo muito que denota muita responsabilidade, porque como o papel moeda ele é lastreado em metal precioso, então você não consegue ficar emitindo notas de dinheiro se você não está colocando mais ouro dentro do seu estoque. Então isso requer uma disciplina muito grande dos bancos e do governo. E quando isso acontece, quando o Fed ele é criado justamente como uma entidade centralizadora, onde todo o ouro ele vai ficar sobre a posse do Fed, e ele pode, querendo ou não, distorcer e dizer para o público que essa quantidade não é bem aquilo que ele tem. Ou simplesmente emitir notas de dólar, mesmo não tendo aumentado a sua quantidade de ouro que tem sob a posse dele. Então, por isso que foi visto que a criação do Fed ele abriu o caminho para manipular, né, a sua oferta monetária e ajudando quem? O governo. Porque o governo é o principal credor
do dólar, porque ele paga suas contas usando o dólar. Então, se ele tem a vantagem de diluir o valor do dólar para a sua população, as dívidas que ele tem na economia acabam sendo desvalorizadas. Então, a criação do Fed, ela foi essencial para que o governo conseguisse cada vez mais monetizar sua própria dívida, diminuindo o valor dela e podendo manipular a oferta monetária, criando inflação. E aí com as consequências de aumento de preço. Tá? Perfeito, exatamente. Eu queria dar um contexto para o pessoal, que assim, como você falou, né, o dólar não é que o dólar foi criado em 1913, como às vezes as pessoas entendem pela essa criação do Fed. Na verdade, o que foi criado ali foi uma centralização, né, porque antes do Fed já existia dólar, já existia, todos os bancos funcionavam com a base no lastro do ouro, né, e funcionava relativamente bem isso, só que eram vários bancos, você não tinha um banco central, então foi a primeira vez que teve uma criação do Banco Central. E esse final que você falou, Charlie, é perfeito, porque a centralização, quando você bota todos os banqueiros juntos e cria um super banco que foi chamado de Banco Central, não foi à toa, você unifica o poder do Estado com o poder do dinheiro, né? Acho que foi a primeira vez que isso pôde acontecer de uma forma onde o Estado tinha um total controle, só que de uma forma vendida para a população, como assim, não, o Fed é privado, o Fed é independente, né? Eu não tenho poder sobre ele, só que não é bem assim que a banda toca, né? Então a gente sabe que existe uma simbiose ali, uma relação íntima entre os dois. Só para dar uma pimentinha dentro dessa teoria da conspiração, dentro da teoria da conspiração, existe uma teoria muito forte, e isso aí tem argumentos assim que, se você for atrás, você vê que realmente tem base. É que antes dessa reunião que aconteceu em 1913 e foi concretizado o Fed ali, você teve muito próximo ali, se eu não me engano, em 1911, o Titanic, né, que foi o navio que afundou no Atlântico. E você tinha a maioria desses grandes banqueiros, como o Morgan, o Rockefeller e o Rothschild, estavam com o ingresso comprado para ir fazer a viagem no Titanic. E eles desistiram da viagem faltando 2 ou 3 dias para o navio sair do porto. E aí isso diz que a teoria era, eles fizeram isso propositalmente porque todos os outros banqueiros que eram contra essa reunião do Fed estavam no navio e acabaram, infelizmente, morrendo na tragédia. Então isso é uma teoria bem forte que tem, que vincula a criação do Fed com o acidente do Titanic. Não se sabe se o acidente foi proposital ou não, mas é muito estranho realmente todos eles abandonarem a viagem faltando 2, 3 dias antes dela acontecer, como se ele já tivesse premeditado, né? Então, assim, exatamente. É complicado. Então, seguindo o nosso cronograma aqui, depois dessa criação de 1913, o poder ficou na mão de uma série de banqueiros que já eram peças-chave e muito conhecidos, né? Tem famílias aqui que a gente mencionou o nome que tem mais de 400, 500 anos de atuação, né? São famílias multigeracionais. E aí você vem logo em seguida, em 1914 a 1918, o grande evento do século XX, praticamente foi a Primeira Guerra Mundial, onde você coloca pela primeira vez o padrão ouro sob pressão, né? Porque nada melhor do que para um Estado poder fazer o que quer é quando você está num sistema de guerra, porque aí você começa a não precisar mais seguir os padrões, as leis que regem um país democrático, uma república, como no dia a dia. Então, o que acontece? Na Primeira Grande Guerra, foi o teste de fogo que conseguiu expor todas as fraquezas do padrão ouro e fortalecer o poder dos banqueiros, porque ali foi a primeira atuação de um banco central num cenário de guerra mundial, né? Então, como é que ficou essa situação? A guerra criou uma demanda massiva por crédito, como todas as guerras sempre fazem. Você precisa comprar armamento, precisa pagar os soldados, você precisa investir pesado para poder manter aquilo funcionando e se proteger. Foi totalmente financiada pelo Fed através de compra de títulos do governo, que é o que o Charlie até comentou. O governo é o maior credor, né? Então ele faz a troca. Como é que você imprime dinheiro sem imprimir dinheiro? Eu vendo títulos do governo e o Fed vai lá, ou o Banco Central vai lá e imprime dinheiro e você começa a circular. Isso aumentou a dívida pública, como também toda guerra gera de forma absurda, muito grande, e a oferta da moeda começou a aumentar de forma gigante, começaram a inflar, botar muito dinheiro no mercado. Isso enfraqueceu o padrão ouro, e muitos países abandonaram para financiar os esforços bélicos, porque toda vez que você entra numa situação onde você, para imprimir dinheiro, você teoricamente precisa de ter um backup em ouro, numa situação desesperadora de uma guerra, é o que qualquer governo gostaria. Fala, não, eu não posso mais seguir o padrão de ouro porque eu preciso de mais dinheiro para financiar a guerra. E aí você começa... Lembrando, só um adendo, de que o dólar ainda não era a moeda global, de demanda global, e sim era a libra esterlina da Inglaterra. Perfeito.
tá? Isso daí vai fazer sentido daqui a pouco. Perfeito. E um dos países que eu mencionei, que está aqui, que a gente coloca como que abandonaram o padrão ouro, foi justamente a Inglaterra, porque ela estava como, na época era a maior potência, né, a libra esterlina, que era a moeda global, ela entrou numa situação onde já não conseguia mais bancar os custos da guerra, e aí entrou em colapso, teve que quebrar o padrão ouro. Né, e aí você começa a trazer o dólar como se consolidando, né, no mercado mundial como uma moeda forte, onde o Fed pôde finalmente expandir o seu poder logo depois da criação. Então ele sai de 1913 com a sua criação e já entra num cenário de guerra de 14 a 18, onde ali ele se consolidou. Correto, Charlie? Corretíssimo. E a gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial, por mais que ela tenha esse nome mundial, ela foi muito ali concentrada na Europa, né? Então você teve ali principalmente Inglaterra, França, Alemanha, Itália, ali uma guerra muito entre esses países, tá? E onde você teve muito bombardeio e destruição da infraestrutura desses países. Então, principalmente como a Inglaterra tinha que financiar a guerra, o que aconteceu? Eles começaram a emitir tanta moeda que os outros países que compravam libra esterlina falaram, opa, ele não tem como honrar com o preço da libra com o ouro. Então eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a pegar meu ouro de volta. E isso foi um dos motivos que a Inglaterra quebrou, né, durante a Primeira Guerra Mundial. E aí começou-se a fazer o quê? O que o Bravo falou. Os Estados Unidos começou a financiar massivamente os países que estavam em guerra, aumentando uma demanda por dólar, né, justamente criando uma ilusão onde o crédito ficou mais fácil. Ali já no pós-Primeira Guerra, né, na década seguinte, ali nos anos 1920, né, na década de 20. Então nós tivemos o quê? O que eles em inglês eles chamam de Roaring Twenties, né, os anos 20... como é que a gente poderia traduzir isso? A década de ouro, a década da exuberância, enfim, algo do tipo. Por quê? O Fed ele começou... A demanda por dólar começou a ficar tão alta que os Estados Unidos começou a fluir tanto dinheiro para dentro dos Estados Unidos que você teve uma falsa sensação de riqueza, né? Porque as pessoas começaram a demandar tanta moeda do seu país que o dólar começa a se apreciar muito em relação às outras moedas dos outros países soberanos. Tá? E o Fed ele já tinha o poder de quê? De induzir a taxa de juros. Então, a taxa de juros ficando artificialmente baixa incentivou a expansão de crédito, inclusive no mercado interno, e começou a fazer uma especulação enorme no mercado de ações. Tá? Então, assim, a população americana começou a ter acesso a um crédito que eles nunca tinham tido na história. Hoje a gente já teve inúmeros exemplos disso, mas tem que lembrar que lá na década de 20, isso era um início. Então, a população ela estava acostumada a ter um dinheiro atrelado a algo escasso, atrelado ao ouro. Quando você tem um caminhão, né, um rio sendo jorrado para dentro da sua piscina de dinheiro, você começa a fazer o quê? Especulações. Você começa a utilizar o seu dinheiro de forma exuberante, de forma excessiva, comprando coisas que você não tinha a menor necessidade e especulando. E qual é sempre o melhor lugar para se especular, se não vou botar entre aspas aqui, numa casa de apostas, que seria o mercado de ações, né? Então essa expansão monetária criou uma distorção econômica, levando investimentos que não deveriam ter sido feitos, então eles se tornaram insustentáveis, que culmina justamente em uma das maiores crises que a humanidade já passou, uma das maiores crises monetárias, Bravo. Exato, aí entra em 1929, né, a grande crise, a grande depressão, que começa, né, é engraçado que até principalmente no livro do Jekyll Island, né, The Creature from Jekyll Island, ele fala muito isso. A grande depressão, a crise de 29, ela não é a crise de 29, de fato, ela é a crise de 1920, né, que é a década que você acabou de comentar detalhadamente. Ela começa em 20, só que ela explode em 29. Só que a maioria dos livros de história, as pessoas que comentam sobre a crise de 29, eles ficam muito presos à análise de 29, 28, os anos ali... No crash em si, né? No crash. Só que ninguém, pelo menos eu, em tudo que eu sempre escuto a maioria falar, a massa sempre foca no ano do crash. Só que tudo isso que aconteceu, essa expansão de crédito absurda, muito se fala até de que, de fato, o Fed ali já não estava mais seguindo o lastro com ouro, né? Por conta da guerra, por conta de tudo que estava acontecendo, e com os juros mais baixos, o crédito estava muito facilitado, era impossível ter aquela quantidade de dinheiro para a quantidade de ouro. Então ali existe já uma especulação grande que ele já começou a furar o padrão ouro ali. Só que quando você está num cenário de guerra, todos os países quebrados, né, dependendo de você
Fed, Estados Unidos. Como é que alguém vai avaliar para isso? Não vai, empurraram com a barriga. E aí começa e tem o boom, né, até 1929, que é o ano do crash, que é onde todo mundo fala que o Fed falhou em proteger a economia americana, principalmente, né? Foi um caos global, mas principalmente nos Estados Unidos, milhares de pessoas se suicidaram, milhares de pessoas perderam absolutamente tudo, onde aprofundou a miséria, né, nos Estados Unidos de uma maneira que demorou décadas, se eu não me engano, acho que 20 anos, para poder voltar a chegar numa máxima histórica na Bolsa de Valores até desde 29. Né? E um dos livros, se eu não me engano, no Jekyll Island, ele fala muito que essa crise ela foi criada por conta da Inglaterra. Né? Ele até cita várias vezes que alguns senadores, algumas pessoas de alto escalão do governo americano durante essa crise, eles avisaram que a crise iria acontecer para uma série de grandes empresários e uma série de grandes pessoas que tinham um volume financeiro grande na Bolsa. Então existia algumas rotas de viagem entre, se eu não me engano, Nova York e Londres de forma frequente, onde grandes políticos americanos iam até a Inglaterra e grandes políticos ingleses iam até os Estados Unidos para poder fazer essa conexão e entenderam que iria acontecer, iria colapsar. Então ambos os países já estavam meio que pré-avisados, né? A galera, o peixe grande já estava sabendo o que ia acontecer. E você tem registros, no livro ele também traz isso, que é muito bacana, de grandes investidores que tiraram o dinheiro da Bolsa em 29, e se eu não me engano em janeiro de 29, já uma movimentação que ninguém esperava. E de 29, se eu não me engano, aconteceu, eles tiraram em janeiro, se eu não me engano, acho que foi em outubro, foi no segundo semestre do ano de 29. Quando tem a quebra, a explosão, o pessoal que tirou em janeiro, que estava sendo era motivo de chacota, perderam essa, entre aspas, alta de janeiro até outubro. Quando tem o crash, todo mundo entende que quem saiu antes já estava sabendo que isso iria acontecer. Né? Então, assim, para resumir, o Fed ele não apenas criou as condições para a crise, isso é muito claro. No livro ele dá uma série de fontes muito sólidas sobre isso, mas também ele agravou a Grande Depressão com política restritiva. Né? A recusa em injetar liquidez no sistema bancário permitiu a falência de vários bancos pequenos que eles já não gostavam que existiam. Então foi algo também meio que arquitetado para que esses bancos menores falissem, e dessa forma você consolidava o poder financeiro só nos grandes bancos, que foram os que receberam o famoso bailout, né? Foram ajudados pelo governo. Então, assim, isso é um resumo, claro, muito grande do que foi a crise de 29, mas, assim, muito se fala, né, Charlie, de a crise de 29 é a culpa do capitalismo. Não tem absolutamente nada a ver com o capitalismo. Se você fizer uma leitura, um estudo profundo, você vai ver que é uma questão política, muito política, vinculada totalmente com o poder e controle do dinheiro. Porque se o padrão ouro tivesse sido seguido de forma religiosa, como foram nos séculos anteriores à criação do Fed, dificilmente, não dá para dizer que não aconteceria, mas dificilmente aconteceria da maneira que aconteceu. Exatamente. O padrão ouro, ele poderia ter ajudado em fazer com que a grandeza dessa crise tivesse sido bem menor, porque você teria muito menos alavancagem dentro do sistema. Né? O que o Fed cria aqui numa palavra que o mercado gosta muito de usar? Ele permite que os jogadores que estão, né, no mercado, né, os players, os investidores, os donos de banco, né, e os especuladores, eles se alavanquem pegando esse crédito fácil, que não deveria existir, né, e injetar em empresas que também não deveriam existir, em comprar ativos que não deveriam estar subindo, enfim, em tomar decisões que, se tivesse um dinheiro mais escasso, mais robusto, onde você teria muito mais trabalho de conseguir ele, você não teria tomado essas decisões. Né? Então, o padrão ouro, ele teria um efeito muito mais... ele diminuiria muito mais a potência dessa crise. Seria um efeito mais tamponante, né? Ele conseguiria segurar um pouquinho mais. Exatamente. E aí, seguindo um pouquinho mais depois dessa crise, nós tivemos em 1933 um acontecimento extremamente importante e extremamente negativo para a população. Né? O que aconteceu depois de 29? A população ela começou a ficar preocupada, né, e com muita razão, de que as notas de dólar não valiam o que o governo falava que ela valia. Né? Porque quando você tem uma crise nessa proporção, com milhares de investidores e pessoas físicas perdendo praticamente tudo do dia para a noite, você começa a questionar o sistema. Então eles começaram a reverter o quê? Ao que já funcionava há séculos atrás, que é o quê? O metal precioso, o ouro. Então começou a ter, digamos assim, uma corrida ao ouro, a colocar o ouro de novo em custódia própria. Nós até falamos sobre autocustódia em Bitcoin, como estamos um pouquinho longe de ter o Bitcoin naquela época, mas fazendo um paralelo aqui, você ter ouro em casa era algo comum. Né? A autocustódia do ouro era algo comum para a população, né, naquela época. Então, o que aconteceu? Como o ouro era
a única âncora universalmente aceita para balizar o valor do ouro, o governo teve aí uma, entre aspas, brilhante ideia, né? Proibir o ouro, proibir a custódia do ouro. Ele literalmente emitiu uma ordem, a ordem executiva 6102, onde ele confiscava o ouro dos cidadãos, justamente para centralizar o controle monetário. Porque o que ele queria? Qual era o objetivo disso? Como existia muito dólar e pouco ouro, o governo americano não tinha como honrar a paridade da época. Então o que ele fez? Vou confiscar o ouro da população, vou aumentar a minha reserva de ouro, e aí sim eu posso estabelecer um novo patamar para o valor do dólar, né? E ali foi estabelecido, após o confisco, de que o dólar iria valer, se eu não me engano, e não é em grama, né, onça, né, cerca de 35, né, se eu não me engano. $35 por onça. Saiu de 21, 20 e poucos para 35, então teve uma massiva desvalorização do dólar do dia para a noite, né? E os cidadãos foram obrigados a entregar para o governo o seu ouro, com pena de prisão, né, se você não entregasse, se você fosse descoberto que você não entregou. Então o governo, ele comprou o seu ouro, pode ficar tranquilo, ele vai comprar o seu ouro num preço justo. Ele comprou a 20 e poucos dólares, e quando teve todo o confisco, ele foi lá e decretou que o valor do dólar agora da onça era um valor maior, tá? Então foi algo realmente, assim, estarrecedor para a época, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, e isso desvalorizou demais o dólar perante a população americana, que já estava passando por uma crise absurda, né, por causa da crise de 29, né, principalmente da crise da década de 20, né, o país estava com reconstrução, e acabaram que foram mais políticas socialistas de intervenção, né, porque isso que é um dos grandes problemas das políticas intervencionistas, de que se uma política intervencionista ela dá um certo de problema, qual é a intenção do governo? Não é acabar com aquela política e voltar para o que estava dando certo. Eu vou criar outra política maior do que aquela para tentar resolver um problema que aquela política anterior criou. E aí você criava ciclos e ciclos de políticas dando errado. E isso acabou agravando ainda mais a crise. Não, Bravo? Exato, assim, é impressionante, talvez não sei se o pessoal conseguiu entender isso como deveria, essa questão de sair de 20 e poucos dólares a onça Troy para 35, ele simplesmente seria o equivalente a ele comprar, vamos supor, a gente fala muito de Bitcoin, vou dar esse exemplo aqui para ficar mais fácil, ele compra um Bitcoin seu a preço de hoje, $82 mil, e amanhã, depois que você vendeu para ele, ele declara que esse mesmo Bitcoin que ele acabou de comprar por $82 mil agora vale 150. Aí você fala, mas eu te vendi 82? Acabou, mas você não tem mais ele agora. Então assim, isso é o poder da desvalorização. Então foi uma questão quase que overnight, né? Isso começa, como o Charlie falou, na década de 30, né? Com esse confisco. E 44, que aí a gente acaba indo para 44, você faz o famoso acordo de Bretton Woods, né? Onde esse acordo, basicamente, de forma resumida, foi um acordo estabelecido em 44 que ele determinou que o sistema de câmbio fosse de uma forma bem definida globalmente e criou o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, né? Então, assim, a partir de 44, se pode dizer oficialmente que o dólar é a moeda global, né? Então, até entre ali, a gente falou da crise de 29, com o confisco do ouro e tudo mais, ainda ali a libra esterlina estava morrendo, e em 44, oficialmente, você cria ali um novo padrão mundial. Então, o que acontece? Bretton Woods foi considerado ali uma armadilha dourada, né? Onde o dólar ele reinou de forma suprema, ainda está até hoje, mas a gente faz a brincadeira que a semente da destruição ela já estava plantada, porque já se sabia que não seria possível manter essa paridade, manter todo esse sistema que foi construído de forma completamente artificial por muito tempo. Então ali Bretton Woods ela consolida o poder dos Estados Unidos e dos banqueiros internacionais principalmente. Lembrem sempre que todos os banqueiros que criaram o Fed estavam interligados em todo esse sistema junto com outros banqueiros europeus. Os grandes não perderam dinheiro nessa jogada, né? Então isso vinculou as moedas globais ao dólar. Então foi uma das primeiras vezes que você começa a ter outras moedas sendo convertidas para dólar, né? E o dólar sempre teoricamente atrelado ao ouro. O sistema dependia de uma disciplina fiscal dos Estados Unidos, algo que obviamente não iria se sustentar, né? A gente chama até que é o dilema de Triffin, que expôs essa contradição inerente ao sistema. Então assim, Bretton Woods é tão importante, eu diria, quanto o 1971, que a gente vai falar bastante mais para frente nos próximos episódios. É um marco histórico, né? Onde o dólar passa a ser realmente a moeda global, onde teoricamente ela está pareada ainda ao ouro, embora a gente sabe que isso já não estava acontecendo como deveria, não era um backup ali de 1 para 1,
era claramente eles estavam emitindo mais dólares do que tinha em ouro. Isso começou até nos 2 livros, ele fala muito isso. Você começa a ter grandes movimentações de ouro entre Europa e Estados Unidos, porque já se sabia que a quantidade de ouro que tinha nos Estados Unidos não era a quantidade realmente capaz de emitir os dólares que estavam no mercado. Isso já começa desde o início. Você vê que ele já começa meio que com data de validade, né? Então estamos em 44. E aí o que acontece, Charlie, logo em seguida? Parece que é entre aspas, uma coincidência, né? Logo em seguida você tem a Segunda Guerra Mundial em 1945. Então você vê que é tudo meio desenhado, as coisas, para acontecer da melhor maneira possível. Para eles, né? Não para o mundo. Acho que assim, só para poder antes de passar a palavra, a prova de que essa questão do Fed já foi desenhada para se tirar o padrão ouro, vem com a crise de 29 e logo em seguida, em 33, ele faz o confisco do ouro. Então, assim, ali já estava claro de que o movimento é de longo prazo, mas que eles já estavam desenhando o caminho, né? E aí chega uma segunda guerra, e o que acontece numa outra guerra, Charlie? Conta pro pessoal. Mais emissão massiva de dinheiro, né, gente? Então, assim, guerras, você tem que sempre lembrar, violência é caro. O uso da violência é sempre caro. É muito melhor a paz. Só que, num cenário de guerra, e óbvio que a gente não vai entrar no mérito, não vamos fazer juízo de valor, né, da guerra em si, mas uma guerra, ela é sempre muito cara, então ela precisa de munição, precisa de armamento, precisa de comida, precisa de transporte, né? Você vai direcionar praticamente toda a sua indústria à produção bélica, né? Tipo, na Alemanha nazista você teve a Volkswagen, em vez de produzir carros, produzia caminhões, produzia armamento, né? Então você tinha todo um investimento de infraestrutura que foi voltado para a guerra, e com o acordo de Bretton Woods, o dólar começou a ser o quê? O poder, o dinheiro global. Então todos os países, a maioria, né, principalmente os países aliados, né, levaram ouro até os Estados Unidos, porque ele falou, não, eu vou ser o protetor, eu vou fazer a segurança desse ouro, colocou o seu ouro nos Estados Unidos e ele começou a emitir notas de dólar lastreado em todo esse poder dourado, né, digamos assim. Então, logo em seguida, a gente teve a famosa era do ouro falsa, né, onde os Estados Unidos gastou muito além do que ele podia, principalmente porque ele estava efetivamente ajudando a combater os nazistas e os fascistas, tá? E estava enviando tropas, enviando munição, combatendo efetivamente, gastando, né, muito dinheiro, além de suportando os aliados, né? E isso tudo fez com que os Estados Unidos precisasse fazer a mesma coisa que a Inglaterra fez na Primeira Guerra, emitir dinheiro de forma descontrolada, porque ele precisava financiar aquela guerra. Tá? Um dos efeitos que a gente vê, e se eu não me engano o Seyfried fala muito sobre isso, foi a emissão de títulos americanos durante a Segunda Guerra, onde o próprio governo falou que o povo americano deveria se solidarizar com isso e comprar esses títulos, né? Ele colocou os juros que ele achou adequado na época, porque esses títulos que iriam financiar os aliados e o próprio Estados Unidos a combater na Segunda Guerra, mas obviamente você empurra o problema com a barriga, você vai acabar gerando um crédito ali, você vai bancar o governo de forma fácil, né? E com certeza esse crédito não estava atrelado à quantidade de ouro que eles tinham lá. Então os Estados Unidos abusaram desse privilégio como emissor da moeda de reserva global, gastando muito além do que eles tinham de reserva de ouro para financiar a Segunda Guerra. E o que vem logo depois da Segunda Guerra? A Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, e começou a ter muitos programas sociais, já após, na década de 50 e na década de 60. Né? Exato. Só para recapitular, olha que é interessante, né? Você falando, já me vem o desenho, quando a gente olha o macro, né, fica claro. Você tem a criação do Fed em 13, logo já estoura uma guerra, para poder justificar o que eles queriam fazer. Aí você tem o confisco do ouro, logo estoura uma outra guerra. Parece que, estoura a Segunda Guerra Mundial, eles entendem que só dá para manter o que eles queriam fazer, que era essa impressão massiva e tirar completamente esse vínculo da moeda com o ouro. Eles falam, vamos então agora seguir um estado de guerra constante. Foi o que você acabou de falar. Acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, tem Guerra do Vietnã, tem várias outras guerras menores acontecendo, que os Estados Unidos sempre está, de alguma forma, auxiliando um lado, né? E acaba virando a polícia do mundo, né? Exato. E aí fica financiando, né? Então, assim, ele entra num estado permanente de guerra até quando não dá mais, né? Que aí entra no
que você falou, entra a década de 60, que aí você tem que começa a colher o resultado dessa impressão massiva de dinheiro, que são as crises cambiais, né? E aí finalmente o fim do padrão ouro internacional, né? Então, não sei se eu te cortei, Charles, você quer comentar mais alguma coisa do pós-guerra, não? Não, só realmente comentar de que após a Segunda Guerra, como a gente teve a Guerra Fria, ela não foi justamente ela não foi uma guerra ativa, né? Não teve justamente guerra em si, né, dos Estados Unidos invadindo a Rússia foi justamente uma corrida armamentícia, né, de quem conseguia produzir mais bombas atômicas, quem conseguia mais investimento para lançar o homem à Lua, lançamento de satélites, né, a colonização do espaço, né. Os Estados Unidos entrou numa guerra do Vietnã que foi completamente um fracasso completo, né, e tiveram que botar o rabinho entre as pernas e ir embora, né. Começou-se a fazer o quê? Como eu comentei anteriormente, programas sociais, porque foi muito crédito fácil nas décadas antigas, então tiveram muita inflação, o dólar perdeu muito poder de compra, com isso o governo se viu obrigado a sustentar uma parcela da população, principalmente veteranos de guerra, porque nós temos que lembrar que guerras, elas acontecem, elas têm as suas consequências para as pessoas que lutam as guerras, porque os governantes não vão à guerra, os presidentes não vão à guerra, os senadores não vão à guerra, quem vai à guerra é a população, é ela que vai morrer, ela que vai ter uma perna amputada. E você tinha que fazer o quê? Cuidar dessa população que foi à guerra. Então os programas sociais começaram a ficar muito mais aflorados ali naquela época. Então tudo começou a culminar para justamente o que o Bravo falou. Parece que as coisas são arquitetadas. E a gente entra na década de 60 e a gente começa a ter bastante crise cambial nessa década, né? Exato, e assim, a impressão de dinheiro não para, né, pessoal? Porque apesar de não ter tido, às vezes, a guerra, por exemplo, como o Charlie falou, a Guerra Fria não foi uma guerra de fato, mas o investimento financeiro em tecnologia, na guerra armamentista, na guerra tecnológica do homem, botar um homem na lua, isso aí, esse dinheiro veio de algum lugar, né? E aí começa uma impressão de moeda para poder bancar os custos dessa suposta guerra, que agora é uma guerra puramente tecnológica, de mostrar quem tem mais poder, né? Então isso também, apesar de não ter sido uma guerra com investimento em armamento para poder ir para o front, você criar um foguete, botar uma nave espacial, ir para a Lua, voltar, isso não é fácil, e isso aí naquela época custava muito dinheiro. Então ali também foi uma época onde se imprimiu demais. A década de 60 foi uma década que era uma impressão massiva de dinheiro por conta disso, por conta da Guerra Fria, desses programas, e como o Charlie falou, você tinha uma população, uma grande parte da população gigante, onde voltou da guerra com todo tipo de problema, né? Perderam braço, perderam perna, não podiam mais trabalhar, e você, como Estado, tinha que agora manter essa pessoa que foi para o front e voltou sem condição nenhuma de voltar para o mercado de trabalho, com pensões, né? Recebendo pensões vitalícias. Então o custo do pós-guerra foi tão grande quanto o custo da própria guerra, né? Esse que é o grande lance. E aí você entra na década de 60 com tudo isso, com as famosas crises cambiais, que acabou sendo decretado ali o fim do padrão ouro internacional, né? O headline era que a agonia do ouro, né? Crises cambiais revelam a fragilidade de Bretton Woods enquanto o sistema cambaleia à beira do abismo. Essa é a frase, né, de efeito, onde o mundo já começou a perceber que era impossível seguir com qualquer tipo de acordo de Bretton Woods com lastro em ouro depois de tudo que tinha acontecido. Sim, aí vem uma opinião pessoal. Eu não acho que nada disso foi coincidência. Eu acho que isso tudo é um plano mestre, né, que acontece de forma, entre aspas, coincidente, que você fala, caramba, mas parece que é tudo arquitetado. Não, é tudo arquitetado. Foi tudo desenhado para ser dessa maneira. E por isso que eu recomendo bastante a leitura do livro do J.K. Wiseland, porque ele fala muito isso. Assim, é um plano de séculos, não é um plano rápido para ser feito, né? Demanda uma série de fases. E aí quando você chega para resumir essa parte de 1960, essa década, os eventos da desvalorização da libra esterlina, que ainda estava viva por aparelhos, né, Thiago? Já estava ali querendo morrer, já tinha morrido, mas o pessoal não queria decretar a morte, porque isso tinha um impacto muito grande para a Inglaterra, principalmente, né? Como foi sempre uma nação muito poderosa, você decretar de forma oficial a morte da libra esterlina, isso praticamente colocaria a Inglaterra como um país, como se fosse um país subdesenvolvido, né? Mostraria uma fraqueza. Subalterno. Né? E os Estados Unidos e a Inglaterra sempre tiveram uma relação simbiótica, tá? Assim, apesar de a história mostra que os Estados Unidos foi uma colônia inglesa, que se revoltou e tudo mais, mas os dois países, pelo menos as cabeças pensantes de ambos os países, eles estavam em conjunto o tempo inteiro. Então, assim, Estados Unidos bancou muita parte dos custos ingleses, não só na Primeira Guerra, como na Segunda Guerra, e o pós-guerra, porque a Inglaterra ela vivia durante muito tempo de uma imagem que ela construiu para o mundo. Quando você teve esses problemas financeiros, ela simplesmente se recusava, o governo inglês se recusou a fazer ajustes inteiros. E aí, a quem eles pediam ajuda? Aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, de forma
concreta, sólida, direto, mantinha dinheiro sendo mandado para a Inglaterra para poder bancar essa forma que eles queriam atuar com a população. Um exemplo básico depois da Segunda Guerra, tiveram as crises financeiras, só que existiam leis inglesas que não deixavam, por exemplo, você baixar o salário de uma pessoa, né? Por conta, igual tem no Brasil, você não pode baixar o salário de ninguém independente da situação, tem que mandar embora. Quando eles chegaram nessa situação, eles recorreram aos Estados Unidos e falaram assim: eu não consigo baixar o salário, se eu baixar o salário vai ter um colapso social, porque aí as pessoas vão pra rua e vão quebrar tudo. O que eu faço? Os Estados Unidos foi e bancou. Então a libra esterlina ela viveu durante algumas décadas ainda por aparelhos por conta do dólar americano, com os famosos taxpayers, né, os pagadores de impostos americanos bancando a Inglaterra. Isso, de novo, largamente discutido e mostrado com bons argumentos em ambos os livros, tá? Então, assim, esses eventos de valorização e a criação do mercado de ouro, chamado em duas camadas, eles sinalizaram o colapso iminente do Bretton Woods, já mostrou para todo mundo ali que realmente não teria como continuar, e o sistema ainda tentava conciliar esse padrão ouro totalmente teórico, porque já não se conseguia mais manter a paridade 1 para 1, com essa expansão fiduciária, né? Mais crescente a discrepância entre o preço oficial e o preço de mercado do ouro, que tornou o sistema insustentável. Ou seja, o famoso, por exemplo, quem já foi para a Argentina, o dólar blue. Você tem o dólar padrão oficial do governo e você tem o dólar blue, que é o dólar da rua, que é o dólar real, é o dólar que realmente tem uma cotação de acordo com a realidade. A mesma coisa estava acontecendo nessa época. Você tinha a cotação do ouro pelo governo e você tinha a cotação do ouro no mercado paralelo, que era o que era a realidade. Quando você começa a destoar, isso é até interessante a gente comentar, Charlie, que isso é um dos indicativos fortes de colapso da moeda, né? Quando você começa a ter duas cotações, uma oficial e uma de rua, né? No caso a Argentina apelidou isso de dólar blue, você pode ter certeza que a moeda está na beira do colapso. Então isso, quando aconteceu com o ouro, todo mundo ali já começou a entender que era a beira do colapso do acordo de Bretton Woods. E aí a gente chega finalmente no fato, né, 1971, que nada mais assim como a crise de 29. O pessoal fala muito de 71, mas esquece de comentar tudo que aconteceu antes, até chegar a 71. Então, 71 é o fato que joga a pá de cal em tudo isso que a gente vem conversando das décadas anteriores, né, Charlie? Exatamente. Então, o que aconteceu em 71, gente? É o choque Nixon. Se você colocar aí choque Nixon no Google, você vai ver e vai ter muita coisa, né, sobre isso, mas por que nós fizemos todo esse histórico? Porque é muito relevante, né? Até vou abrir um parênteses aqui, que a gente ia fazer só um episódio só sobre 71 para trás. E aí a gente pensando, falou, cara, mas tem tanta coisa interessante que leva até 71, porque todo esse histórico que nós contamos aqui, desde a criação do Fed até agora, até a crise cambial do ouro, até a desvalorização do ouro perante a desvalorização do que causou justamente outros países que detinham quantidades enormes de ouro nos Estados Unidos começaram a fazer o quê? Ô, Estados Unidos, cara, tô vendo aí que o negócio tá difícil você manter essa paridade, eu quero o meu ouro de volta. Isso foi acontecendo na década de 60 com mais regularidade, até um ponto que a França, né, foi o Charles de Gaulle, se eu não me engano, ele mesmo, mandou um navio de guerra para os Estados Unidos, tá? E exigiu todo o ouro de volta da França. Os Estados Unidos deu o ouro de volta, né? Só que logo em seguida, o que o Nixon viu? Falou, cara, eu não consigo mais sustentar. As reservas de ouro já se estimavam que já estavam a 22% da capacidade que eles detinham lá desde Bretton Woods. Então só a quantidade de ouro foi minando tanto que chegou num patamar que o próprio governo viu, cara, isso aqui é insustentável. Porque se o governo não consegue conter os seus gastos e não consegue fazer com que honre a paridade estabelecida de uma onça ser igual a $35, as pessoas começaram a enxergar isso e começaram a não confiar no governo. Eis que o Nixon vai e decreta o fim da conversibilidade do dólar ao ouro, libertando, né, o sistema fiduciário ao ouro, né? E isso decreta o quê? A vitória do sistema fiduciário, né? O próprio sistema fiduciário ganhou do padrão ouro porque o governo não consegue se conter. Porque o incentivo, ele é muito perverso. Você é dono da impressora. Por que você não vai imprimir para financiar os seus gastos? Então essa suspensão da conversibilidade do dólar marcou uma transição para justamente as moedas fiduciárias. Foi aí que foi cunhado o termo, né? E utilizado com muito mais força. Que as moedas fiduciárias são moedas sem lastro. Elas simplesmente têm valor
porque uma entidade central diz que ela tem valor. A gente até brinca que é lastreado em honestidade de político. Porque o que o dólar é lastreado hoje? Muita gente fala, é o complexo militar americano, é a influência americana no mundo e tudo mais. A gente até pode conjecturar que isso isso dá um certo valor ao dólar, mas valor mesmo, com base em ativos ou trabalho, ou alguma coisa que seja atrelada ao mundo real, né? Assim como o Bitcoin, o valor do Bitcoin, ele é atrelado ao trabalho, a energia elétrica utilizada para fazer a mineração dele, o dólar é simplesmente atrelado a nada. O governo pode simplesmente imprimir dinheiro, e essa impressão hoje é na base do computador, e antigamente era na base literal, né? Existiam grandes impressoras no Banco Central e ficavam imprimindo dólar. E o valor desse dinheiro, ele vai depender agora da confiança do governo, e não de um ativo tangível. Isso deu aos governos e aos bancos centrais um poder sem precedentes, e até hoje, né? Exato. Deixa eu só fazer um comentário que essa ação que o Charles de Gaulle faz de mandar o navio de guerra lá buscar o ouro todo, e logo em seguida o Nixon, percebendo a movimentação, ele faz o que ele fez, basicamente, pessoal, é o que a gente já falou em outros episódios aqui da corrida bancária, né? A França saiu na frente, né, fazendo esse saque, entre aspas, porque até então, acho que talvez eu não tenha comentado, o dólar sempre foi colocado como conversível em ouro, então a qualquer momento que você quisesse o ouro de volta, só isso para transações internacionais, né? Lembrando que em 33 foi retirado o poder do cidadão comum de ter ouro, então ele já não tinha mais essa conversibilidade de você entregar uma nota de dólar e receber o ouro físico, só que isso se manteve para o mercado externo, então em transações internacionais ainda havia a conversibilidade. Quando todo mundo começa a pedir para converter, aí você tem o grande problema que os bancos têm hoje. Se todo mundo for no banco pedir para sacar o dinheiro que tem, não tem dinheiro para todo mundo, porque eles vivem de reserva fracionária. A mesma coisa estava acontecendo com os Estados Unidos, e o Charles de Gaulle, muito inteligente, percebeu o movimento e pediu o saque com antecedência, antes de começar a corrida bancária. Por isso, né, logo em seguida, em 71, o Nixon faz o pronunciamento clássico, isso tem na internet, até você consegue achar o vídeo oficial dele em rede nacional, dizendo que não, a partir daquele momento não teria mais conversibilidade, o que é um completo, né, absurdo. Eu não consigo entender como é que naquela época as pessoas, os países mantiveram as relações, mantiveram com tudo. Isso não foi um ponto de guerra, de novo, porque isso afeta muita coisa, a gente vai ter outros episódios aí falando sobre isso. Mas dizem as más línguas, Charles, que 1971 foi exatamente o momento que o pessoal do Fed, que lá em 1913, quando construíram, comemorou como nunca, porque toda a criação do Fed desde lá de 1913 era para chegar nessa condição, porque ali, como você falou, a partir desse momento em diante é poder absoluto aos banqueiros, ao Banco Central e ao governo. Exatamente. A grande vitória do sistema fiduciário, né, e até hoje é o padrão que nós vivemos, é o padrão fiduciário. O Seyfedin Amous, ele fala muito sobre isso, né, no livro dele, O Padrão Fiat, o segundo livro aqui que a gente se baseia bastante para fazer esse episódio, e de que até agora o dólar tem a confiança do mundo, justamente por ter, às vezes, um grande complexo militar, por ter um sistema judiciário mais estável, por ter leis menos imutáveis, mas a gente sabe que isso daí, com o tempo, o governo sempre vai tender ao fracasso. Ele sempre vai tender a desvalorizar o seu dinheiro para poder rolar as suas dívidas ficando mais baratos, em detrimento do poder de compra da moeda, que afeta justamente os mais pobres, né? Então, o sistema, como um todo, que a gente tem que falar que o sistema é justamente o governo como uma entidade central, ele vai sempre parasitar a população. E o Fed, ele é mais um instrumento centralizador para poder canalizar essa energia do governo e fazer isso com muito mais eficiência. Porque antes da criação do Fed, o governo ele não tinha todo um poder central para controlar o custo do dinheiro, para poder controlar a emissão de moeda. Ele estava descentralizado pela economia, então o governo não tinha todo esse poder. E justamente agora, agora não, mas justamente depois de 1971, o poder que o governo ganhou foi exponencial. E justamente isso me assusta muito, como que naquela época não teve uma grande guerra. Como que naquela época os países europeus, principalmente os europeus, que tinham muito ouro com os Estados Unidos, não foram lá e falaram, cara, beleza, mas eu quero meu ouro de volta, né? Então tudo isso indica que o que sempre foi um grande conluio dos grandes políticos, dos presidentes de cada país, para que essas coisas não acontecessem.
para que a população que pagasse por isso. Tá? Exato, e é uma década também que entra muita questão do petróleo, né? O petróleo começou a ganhar muita relevância. Eles logo, né, depois no próximo episódio a gente vai detalhar um pouco mais, mas eles já começaram a colocar as crises do petróleo, começaram a colocar um monte de coisas acontecendo para meio que abafar essa mudança absurda, né? Porque, de fato, assim, quando você tira esse padrão ouro da moeda global principalmente, isso muda absolutamente tudo. Tudo, até as dívidas entre países, elas passam a ficar diferentes. Eu não sei se o pessoal entende isso, mas assim, como que hoje em dia você faz um câmbio entre real e dólar, entre libra e dólar, como é que você faz hoje? É o famoso câmbio flutuante, né? Que é algo meio complexo, é meio obscuro, mas flutuante como? O que faz hoje o dólar ser 5,70 ou R$6? Como é que isso era feito antigamente? Era uma forma muito mais simples, né, Charlie? Era basicamente assim, se um dólar equivale se uma onça Troy equivale a, vamos botar aí, $25, beleza, essa é a conversão. Aí o americano saía dos Estados Unidos e chegava na Inglaterra. Ele falou, preciso trocar os meus dólares por libra, porque é a moeda que eles utilizam aqui. Simples e objetivo, direto, não tinha perda na troca. Por quê? Quanto que custa uma libra? Vou botar um valor fictício aqui. Uma libra compra, sei lá, uma onça Troy custa 5 libras. Ou seja, a conversibilidade era com base no ouro. Quanto da minha moeda compra uma onça Troy e quanto da tua moeda compra uma onça Troy. Com base nisso, eu troco o meu dinheiro pelo seu de igual para igual, porque todos eram lastreados em ouro. Quando você tira isso, a partir de 71, é um caos completo cambial, né? Porque, basicamente, você vai ter que fazer contas complexas, obscuras, onde só o governo e quem está super envolvido com isso sabe exatamente como é que está se fazendo, né? Acesso às reservas das moedas para você poder criar um câmbio flutuante que varia do dia a dia ali, de segunda a sexta, para no sábado e domingo, depois volta na segunda. É um negócio muito complexo, né? E é feito para ser complexo justamente para a gente não conseguir entender, e aí quando você não entende, você não consegue nem sequer questionar, né? Então isso é literalmente, como o Charlie falou, o superpoder, né? O cheat code, né? O cara conseguiu agora ter o superpoder absoluto globalmente com essa mudança radical de perda de lastro da moeda global que a gente vem carregando até hoje. Que é engraçado, né, Charlie? Porque assim, é recente. A gente estamos falando de 71, né? 71 para cá. 50 anos, né? 50 anos. Vai fazer 60 daqui a pouco. É uma geração, né? Praticamente, que ainda está viva, que viu as coisas acontecerem. Uma pessoa, por exemplo, de 80, 85 anos que esteja lúcida, talvez ela consiga até explicar como era até antes de 71 e o que aconteceu depois de 71. E essas pessoas deveriam ser entrevistadas realmente, porque elas fizeram parte de uma mudança na história do dinheiro que talvez a gente nunca mais vai ver. Exatamente. Então, ouvintes, espero que vocês tenham entendido o contexto histórico, né? Desde a criação do Fed em 1913, passando pela Primeira Guerra, passando pelo Acordo de Bretton Woods, passando pela Segunda Guerra, a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, programas sociais, o dólar perdendo o seu lastro com o ouro, perdendo seu câmbio, tendo um câmbio paralelo e finalmente culminando no choque Nixon, né? Isso tudo culminou justamente na quebra do padrão ouro e a vitória do sistema fiduciário. Tá? No próximo episódio nós vamos detalhar muito mais o pós-71, todas essas consequências, né? Já fica aqui para vocês pensem aí a partir dessa, o que aconteceu, o que aconteceu com a inflação, o que aconteceu com produtividade, o que aconteceu com o poder de compra da moeda, tudo isso que a gente já veio falando, né? Quais são as consequências sociais, né, dessa mudança? Exatamente, as consequências sociais disso. Então espero que esse episódio tenha ficado didático, né? É um episódio um pouco mais histórico, né? com mais contexto histórico, mas que também é super importante para a gente entender como que o mundo está do jeito que está, né? A história, ela é importante para a gente entender os erros do passado e não cometer eles agora, né? E justamente com o Bitcoin a gente consegue fugir dessa sanha do governo de querer diminuir o nosso poder de compra a qualquer custo. Tá? Exatamente, perfeito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que realmente tenha ficado claro. A ideia é que vocês entendam esse contexto e a importância e percebam que esse episódio está completamente conectado com o episódio de inflação, o episódio do dinheiro, o episódio até a série do Bitcoin, está tudo totalmente interconectado. Então, eu acredito que para vocês entenderem o próximo, 1971, até como é que a gente chegou até aqui, né, era necessário realmente ter essa avaliação histórica. Então, eu de coração espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. E aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Também lembrando do nosso glossário, vai estar no link aqui da descrição do vídeo. Um grande abraço, até a próxima.